Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Meu convidado de hoje é o deputado Gilberto Palmares. Boa tarde, deputado. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Alerj. Obrigado. A chance de poder aqui ao vivo do plenário estar falando para os ouvintes, para os assistentes da TV Alerj. Deputado, daqui a pouquinho vai ser votado um projeto do senhor, junto com os deputados junto com o deputado Zaqueu Teixeira também, que trata da questão do contrato de adesão, por exemplo, com uma TV por assinatura, né? Como é que vai ter que ser feito esse contrato? Como é que o cliente vai ter, a partir de agora, né, noção desse contrato quando fizer, por exemplo, essa contratação por telefone? Esse projeto ele foi apresentado porque muita gente, mas muita gente mesmo reclama que às vezes vai numa concessionária de telecomunicações, vai numa empresa de TV por assinatura, tem aquele contrato enorme que não dá para a pessoa ali na hora ler e às vezes nem recebe. Aí a pessoa faz o contrato, assina, daqui a pouco quer reclamar um problema da prestação de serviço, quando vai ver no contrato ele não tinha esse direito. Então, para corrigir isso, nós estamos apresentando um projeto de lei de que todas essas concessionárias são obrigadas a enviar para a casa da pessoa a íntegra do contrato para que ela tenha conhecimento. Isso para que ela tenha o direito de reclamar os seus direitos como um consumidor. Então parece uma medida simples e é simples, mas é uma medida que vem ao encontro da reclamação de muita gente, né, que é usuário de serviços de telecomunicações e que é prejudicado por não conhecer com clareza os termos do seu contrato de prestação de serviços. Deputado, o que diz exatamente o projeto em relação a esse contrato? Como é que as empresas têm que enviar para o consumidor, por exemplo? Existe um prazo também? As empresas têm que, num prazo extremamente curto, de alguns dias, enviar por um esquema que garanta o recibo para não dizer que enviou e depois a questão não ter sido enviado. Então, por exemplo, se a empresa diz que me enviou, mas ela não tem a comprovação, o recibo de que fez o envio, de que chegou, não vale. Isso porque também para evitar esse tipo de fraude. Então o projeto, embora ele seja simples, seja um projeto curto, ele é direto. Ele exige que seja enviado e ele exige que a própria empresa tenha a comprovação de que foi feito o envio. Deputado, por exemplo, num caso de que o consumidor não tenha recebido esse contrato, por exemplo, eu liguei para uma TV por assinatura, alterei o meu plano, incluí novos canais, por exemplo, também vai ser necessário que a empresa reenvie, por exemplo, um aditivo a esse contrato? Com certeza, porque se os termos do contrato foram alterados, e aí é que mora o perigo, que às vezes numa simples alteração, o pessoal contrata um serviço adicional, aumenta o número de canais, a empresa aproveita e embute ali uma série de questões. Então não é burocratizar, mesmo numa troca eventual de contrato de prestação de serviço, ela tem a obrigação de enviar para a pessoa o contrato especificando todos os termos do acordo. Deputado, e o senhor falou, né, por exemplo, tem que ser enviado esse contrato por carta registrada, por exemplo, que é uma forma da empresa ter o atestado de que o consumidor recebeu também esse coisa. E tem um prazo de uma semana a partir da assinatura do contrato para que o consumidor receba esse documento, né? É um prazo absolutamente razoável. Hoje existe uma série de possibilidades, de meios, para que nesse prazo de uma semana ela faça o envio. Eu quero insistir nessa questão. Hoje a grande maioria das pessoas, por uma série de necessidades, recorre à prestação de serviços, modifica contrato por telefone, modifica contrato via internet, e aí, pela forma, pela rapidez, não fica conhecendo com precisão as exigências da empresa, os termos do contrato. Então, é uma lei que, se vier a ser aprovada, e nós esperamos que seja aqui na casa, e sancionada para o governador, vai evitar, vai corrigir uma série de dissabores que são comuns, especialmente no caso de usuários de serviços de telecomunicações. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Alerj mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço e repito, esse trabalho é super importante para que a população possa, de fato, acompanhar os projetos e os temas que nós estamos debatendo aqui no plenário da Alerj.
Obrigada mais uma vez. Esse projeto do deputado Gilberto Palmares também é assinado pelo deputado Luiz Martins e pelo deputado Zaqueu Teixeira. A proposta está em segunda discussão e, se for aprovada hoje, segue direto para a sanção ou veto do governador. Ainda na pauta, um projeto do deputado Chiquinho da Mangueira que institui a educação física adaptada nas escolas. A intenção é incluir as pessoas com deficiência na prática esportiva. Esse projeto também está em segunda discussão e, se for aprovado, daqui a pouquinho segue para análise do governador. Agora nós vamos conversar com mais um parlamentar que tem projeto na ordem do dia de hoje. Boa tarde, deputado Dionísio Lins. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Alerj. Eu que agradeço a gentileza de me convocar. Obrigada, deputado. Daqui a pouquinho os parlamentares vão votar um projeto do senhor que já está em segunda discussão, que quer dizer que já veio para o plenário, já foi apreciado uma primeira vez, né, deputado? A ideia é que os radares, por exemplo, eletrônicos, não sejam instalados em locais considerados de risco, né, deputado? Por que o senhor resolveu apresentar esse projeto? Veja, não é não ser só instalado. Nós estamos passando por um momento gravíssimo no estado do Rio de Janeiro. Assalto em tudo quanto é lugar. Não é mais possível o cidadão vir com sua família, com seu automóvel e passar numa área de risco. E você tem que parar num pardal. Porque só tem duas escolhas. Ou você receber a multa ou você fugir. Ou seja, você para, você recebe a multa. Você não para, você também é assaltado. Então, o projeto nosso, que vai realmente passar hoje, o governador vai sancionar, ele retira os pardais da área de risco. Vai se tirando aos poucos. Nós já encaminhamos ao IPEM, que é o órgão executor do Inmetro, para que nos mande a relação de todos os radares e toda e qualquer área de risco, onde tem radar, que a população, se parar, é assaltada. Se acelerar e avançar, é multado. Quer dizer, você é multado, perde ponto na carteira, mas não tem justificativa, porque ninguém conseguiu até hoje cancelar um auto de infração desse. Então a nossa lei será proibindo e determinando a retirada dos pardais nas áreas de risco no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Deputado, para ficar claro, né, para todo mundo que está assistindo a gente poder entender, então a partir de agora, se a lei for aprovada e sancionada pelo governador, não pode mais instalar radar em áreas consideradas de risco. E os que já existem, progressivamente vão sendo retirados, né? Exatamente isso, porque após a lei ser sancionada, eu vou ao prefeito Crivella e vou solicitá-lo para que aos poucos comecem já a retirar, fazendo uma avaliação através da segurança pública, onde os riscos são maiores, e fazendo essa avaliação também com a resposta do Instituto de Peso e Medida dos locais que estão colocados. Então não pode nem instalar e terão que ser retirados para a gente não passar pelo constrangimento. Multa se você parar. É assaltado, se você avançar é multado. Vamos resolver isso se Deus quiser. Deputado, o senhor falou na primeira discussão do projeto aqui no plenário sobre essa questão das multas também que as pessoas recebem nesses radares que estão em áreas de risco, por exemplo. O senhor acabou de dizer também que a maioria não consegue cancelar essas infrações. Também existe uma previsão em relação a isso? Olha, eu vou solicitar ao prefeito, porque a multa do Estado que o Detran envia para todos nós, quando ela é feita pela Polícia Militar, nós temos o direito de solicitar ao governador para cancelá-la. Quando ela é feita pela prefeitura, só a prefeitura pode cancelar. O que nós vamos tentar sensibilizar o prefeito Crivella, porque é um homem de bem, um homem honrado, um homem ungido por Deus, é diferente, é mostrar a ele que a lei é para beneficiar. De modo que se a gente consegue sancionar esta lei, e esta lei obriga a retirar os pardais, nós vamos solicitar a ele para que determine que nesses locais sejam também anuladas as multas que foram dadas. Deputado, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Alerj. Eu que agradeço e parabenizo pela sua bela audiência. Obrigada, deputado, mais uma vez.
Esse projeto do deputado Dionísio Lins está em segunda discussão e, se for aprovado hoje, segue direto para a sanção ou veto do governador. Um outro projeto na pauta é da deputada Daniele Guerreiro. Ela quer alterar a lei que trata do mobiliário para as crianças com deficiência nas escolas públicas e particulares do Estado. A parlamentar quer que também sejam destinados, no mínimo, 10% de móveis adaptados também para crianças com mobilidade reduzida ou obesidade mórbida. Essa proposta também está em segunda discussão e, se for aprovada hoje, segue direto para a análise do governador. Você acompanha daqui a pouquinho, ao vivo, aqui pela TV Alerj, a partir das 3 da tarde, a votação desses e de outros projetos. Tudo que foi notícia no Parlamento Fluminense, você pode assistir na segunda edição do Jornal da Alerj, que começa às 9h30 da noite. E amanhã, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.